Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar mais uma aula de literatura sob o tópico romantismo. Nesta aula, nós falaremos sobre poesia romântica. Como nós já sabemos, né, o período do romantismo no Brasil foi um período de transição, foi um período de muita informação, da criação de bibliotecas, da chegada da família real, de independência. Foi realmente um período aí de transição até esse início, né, de 1808 a 1830. Então foi um período de muita informação, de muita coisa acontecendo, e a produção literária ela começou a refletir massivamente essas mudanças ocorridas também aqui na nossa nação. Na poesia, nós temos, primeiramente, uma divisão muito importante, que nós veremos na sequência. As características mais importantes são estas. Cada período romântico no Brasil apresenta as suas peculiaridades. Como eu falei com vocês, né, nós temos algumas gerações que falam e lutam por coisas diferentes. Sobretudo, né, no conteúdo da produção literária. Abaixo, né, nós falaremos sobre essas principais características. Nós temos 3 gerações da poesia no Brasil, que são denominadas primeira geração, segunda e terceira, e falaremos sobre cada uma delas. A primeira geração, que também ficou conhecida como nacionalista ou indianista, ela está em busca da identidade nacional. É o famoso nacionalismo. Com todas essas mudanças ocorridas, começou-se a pensar uma literatura que enaltecesse a nossa produção cultural, a nossa produção histórica, o nosso índio. O índio, como eu acabei de falar, como herói brasileiro. Então, a gente tem a questão aí do indianismo. A exaltação da natureza. A nossa natureza, ela voltou a ser o centro dessa produção, os rios, os mares, as árvores, as plantas, a fauna, a flora. Retorno ao passado. Para se resgatar, né, esse prestígio do índio, por exemplo, foi necessário pensar as raízes antes da colonização. Então, foi necessário esse retorno ao passado para se compreender todo o processo que veio depois e também, né, essa influência direta na escrita. A segunda geração é uma geração que já é um pouco mais individualista e egocêntrica. Ela ficou conhecida como geração mal do século. Alguns também a apelidaram de byroniana por conta do escritor inglês Lord Byron, que era um homem extremamente depressivo, apesar de ser de uma família famosa, uma família que tinha títulos. A família estava caminhando para a falência, então Lord Byron, a sua biografia diz que ele gastava muito dinheiro, que ele reclamava muito da vida. Os seus textos são muito melancólicos. Então, como essa segunda geração do romantismo no Brasil, ela tem essas características byronianas, né? Os poetas, eles buscavam a morte. Eles acreditavam que morrendo seus problemas acabariam, eles morriam muito jovens, morriam muito cedo. Na época, nesse mal do século, a que muitos deles acabaram sendo sujeitados era a tuberculose. Então, quando nós lemos as biografias dos escritores dessa segunda geração, nós percebemos que muitos morreram de tuberculose, outros morreram em naufrágios, também era algo muito comum à época. E essa geração era uma geração bastante sombria, começa-se até a falar com bastante força nos romances góticos, justamente aí nessa época. E uma curiosidade, né, para vocês saberem, a escritora Mary Shelley, que é a escritora de Frankenstein, né, que virou filme, virou série, tem vários livros, né, publicados falando da história dele. Ela teve inspiração em Byron. Reza a lenda que ela era amiga de Lord Byron e numa tarde os dois se reuniram, né, para falar sobre literatura, arte, coisas do tipo. E com isso
ele deu a ela a ideia de escrever sua obra-prima. Interessante, né? Gosto bastante de ter acesso a essas informações literárias históricas. Então, vamos lá. Essa segunda geração tinha um eu lírico pessimista. Um eu lírico que pensava em morrer, um eu lírico que acreditava que se morresse resolveria os seus problemas, um eu lírico depressivo que achava que pronto, se eu morrer acabou, é isso aí, entendeu? Ah, minha mãe vai chorar, minha irmã vai chorar, mas é isso. Temas que também são bastante relevantes nessa segunda geração são temas de amor, morte e medo. Havia também uma fuga da realidade. As pessoas, né, alguns deles até já no fim de sua vida, traziam dores, traziam dificuldades e falavam sobre os seus sentimentos para fugir ao que viviam dentro desse quadro caótico de dor e sofrimento. A nossa terceira geração, ela é uma geração bastante importante e ela é chamada de geração condoeira por conta da ave, por conta do pássaro condor, que na literatura, na ciência, é uma ave assim que busca lugares altos e ela é assimilada, ela é comparada aos atos de liberdade, a busca pela liberdade. Sendo assim, ela ficou como símbolo dessa terceira geração romântica, que versava, entre outras coisas, pela libertação dos escravos aqui no Brasil. A poesia tinha cunho social e libertária, buscava justamente, como eu falei, né, a liberdade para os negros trazidos aqui como escravos, buscava melhores condições de vida, então já era uma poesia de cunho social. Havia também textos que falavam sobre erotismo e sobre pecado, textos que traziam outros temas, além do central, né, que era a liberdade. Havia também a negação do amor platônico. As pessoas, já nesse final aí do romantismo, já escreviam buscando viver o amor, não idealizar tanto, não ter aquele amor platônico. Autores românticos. Da primeira geração romântica, a gente tem destaque aqui para Gonçalves Dias. Com certeza, todo mundo já ouviu um poema bem famoso dele que eu vou recitar para vocês daqui a pouco. Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Araújo Porto Alegre. Mais uma curiosidade, Araújo Porto Alegre, ele é considerado o primeiro chargista do Brasil. Ele escrevia e desenhava. Então, Araújo Porto Alegre, ele fez, né, uma charge sobre a independência do Brasil. E aí ele é considerado o primeiro chargista do Brasil, além de um ótimo escritor. Da segunda geração romântica, nós temos aqui destaque para os poetas Álvares de Azevedo. Gente, o Álvares foi morreu muito novinho, com 21 anos de idade. Queria morrer. E foi ele que escreveu o poema Se Eu Morresse Amanhã. E ao final ele fala, se eu morresse amanhã, talvez, né, minha mãe chorasse, ficasse triste minha irmã. Ele tem essa noção, mas mesmo assim ele busca a morte, né? Busca a morte como resolução dos seus conflitos internos. Casimiro de Abreu. Casimiro, né, gente, ficou bastante famoso com o seu poema, né, Meus 8 anos, né? Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância perdida. Gente, lindo esse poema, né? Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu. Junqueira Freire, que falava bastante também sobre loucura. Fagundes Varela. A vida do Fagundes Varela realmente foi bem triste. Pesquisem, gente. Da terceira geração romântica, merecem destaque os seguintes poetas. Castro Alves. Castro Alves é respeitadíssimo. Escritores de todo mundo já falaram sobre Castro Alves e fizeram críticas positivas. Um grande exemplo é Pablo Neruda. Neruda escreveu uma dedicatória em um dos seus livros para o Castro Alves. E ele falou algo do tipo, Castro Alves do Brasil, tua obra nasce livre para esta América livre, cantaste bem.
cantaste como se deve cantar. Então, assim, o Castro Alves ele foi louvado e elogiado por grandes escritores da literatura mundial. Sousandras, tá? Então, assim, a gente tem vários nomes aí. Óbvio que alguns a gente conhece mais, conhece menos as obras, mas todos eles são muito relevantes aí, né, para o processo cultural da nossa poesia romântica. Esse é o poema que eu disse para vocês que com certeza a maioria conhece. O seu título é Canção do Exílio. A gente costuma usar bastante para fazer paródia na escola para outras matérias e coisas do tipo. Vamos lá. Canção do Exílio, dentro dessa primeira geração aí da poesia romântica no Brasil, né? Essa indianista, regionalista. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Lindo poema, um dos mais famosos do romantismo brasileiro. O próximo poema que nós vamos analisar, na verdade, ele é um trecho, porque é um poema muito grande, né? O Navio Negreiro, o Castro Alves, ele vai desejando que, por muitas vezes, o mar ele se abra e afogue aquelas pessoas que estão sendo trazidas da África, porque é melhor morrer do que viver como escravo, e era isso que ele defendia. Então, o seu poema Navio Negreiro, ele é bem extenso, e ele fala, né, sobre essa temática da escravidão, das pessoas que estão sendo trazidas como objetos. Vamos lá. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Aqui é um dos trechos, né? Porque o poema é bem longo, o qual ele deseja que os mares eles façam alguma coisa por essa gente, que eles se abram, que eles levem essas pessoas, que um tufão resolva isso para que essas pessoas não cheguem com vida ao Brasil e sejam, né, escravizadas e tenham uma morte em vida. Então, é um poema de muita sensibilidade e traz uma crítica social muito forte. Dessa forma, é importante que nós compreendamos que o romantismo, no que diz respeito à poesia, ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração, a indianista ou nacionalista. A segunda geração, mal do século, byroniana. E a terceira geração, que é a chamada de quando era por conta da libertação das pessoas que eram trazidas da África como escravas para o Brasil. A nossa literatura ela é riquíssima. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela tenha sido bastante útil. Um abraço e até a próxima.